bem, queridas? Tudo bem, queridos? Espero encontrá-los todos bem, todos na paz. Vamos iniciar então as nossas primeiras aulas de 2021 com direito tributário. Queria avisá-los que meu contrato com o IFPR está quase acabando, ainda tem 30 dias de contrato, então ainda vai ter algumas séries de aulas, né? algumas gravações de aulas, mas logo em seguida já está aberto um processo seletivo para contratação de substituto, vai vir outro professor no meu lugar para essa disciplina. Mas enquanto isso, queria dizer que o direito tributário ele é uma disciplina que é um pouco injustiçada, né? As pessoas acham ele ruim, acham ele difícil, mas a gente precisa pensar que é o direito tributário que deixa o Estado em pé. É o tributo, é a contribuição, é a taxa e tudo mais que mantém a máquina, que azeita a máquina que faz funcionar o Estado. Ou seja, a gente só tem tributação, a gente só tem educação, a gente só tem hospital, a gente só tem praça pública, só tem asfalto, a gente só tem essas melhorias, essas condições de melhorias sociais e coletivas, elas só existem porque existe o tributo. Se não existir o tributo, a gente vai voltar um tempo, sei lá, nem sei dizer quanto tempo a gente volta, né? Mas a gente padece, a gente perece muito rapidamente se não houver a contribuição coletiva, individual e coletiva, para que o Estado tenha dinheiro para custear todos esses bens e serviços. Então ele é o mal necessário. Tributo é aquilo que a gente chama de mal necessário. E aí eu preciso que vocês tenham isso em mente antes da gente pensar toda a fórmula, todo o andamento do que é o tributo, né? Tem que ter consciência de que ele é importante. Se ele está lá, se o nosso estado, se o nosso país, se todos os estados, todos os países do mundo tem, é porque ele funciona, é porque ele é a base nossa de desenvolvimento. Existe injustiça? Existe tributo que está mal pensado, que está com uma alíquota mal feita? Existe, claro, em todas as instâncias, no federal, no estadual e no municipal. Mas não é porque a alíquota de determinado imposto, a divisão de determinado imposto tá mal feita ou está mal regimentada, não é por isso que a gente vai extinguir esse imposto. A gente precisa melhorar ele, a gente precisa fazer dele um instrumento com eficácia maior. Dito isso, né, vamos pensar primeiramente quem é o contribuinte e quem é a entidade do Estado, da Federação, né, que vai receber esse tributo. Então a gente tem que pensar que existem tributos que são da esfera federal, eles são pensados, votados, cobrados e gastados pelas autarquias federais, né, pelo Estado Federal, pelo governo federal. Nós temos tributos que são estaduais, que são a partir de bens, serviços e produtos dentro de um determinado estado da federação, e esse estado que é o responsável pela distribuição, fiscalização e tudo mais desse tributo, e tem os municipais. Vamos começar pensando pequeno? Imagina que eu tenho uma casa num determinado município. E essa casa está construída em cima de um terreno que tem valorização anual e tem valor venal, sei lá, de 100 mil reais. Então, você imagina que seja na área, né, uma área central de uma cidade e tudo mais. Enfim, o meu imóvel, né, que é o lote, que é a casa construída em cima desse lote, está avaliado em 100 mil, 200 mil e tudo mais. Esse imóvel, ele gera uma alíquota de imposto que é IPTU.
Então o município, ele olha e fala assim, essa pessoa que tem uma casa aí, ela tem dinheiro? Porque se ela tem 100 mil reais para ter uma casa, mais 100 mil no lote, ela tem dinheiro para pagar o imposto. Então vou calcular a partir do que vale a casa, a partir do que vale o lote, né? Fazer um combo ali, vou gerar uma alíquota de imposto para ela e vou enviar o IPTU, Imposto Territorial Urbano. Significa que para ter propriedade urbana, para ser proprietária de um imóvel urbano, eu pago uma alíquota anual para o município. Tá errado? Não. Sabe por quê? A rua que passa na frente da minha casa, o poste, a iluminação, tudo isso, ele em alguma maneira pensado pelo município. Para eu ter direito a pagar minha taxa de lixo, por exemplo, eu tenho que ter uma prefeitura que compre um caminhão, que contrate um gari, que faça o descarte do lixo. Custa muito mais para o município a logística desse lixo do que ele me cobra de taxa, né? E o município tem que ter renda suficiente, tem que ter cofre suficiente para custear as outras operações do município, né? Para custear tudo que envolve a administração pública. Por isso, o IPTU é o primeiro exemplo que a gente pensa de imposto municipal, no sentido de prestação, né, de pagamento daquilo que eu tenho de sobra, né, entre aspas. Mas quem paga mais, quem tem mais, paga mais. Se eu tiver 10 imóveis, eu vou pagar imposto sobre 10 imóveis. Se eu tiver um imóvel que vale 2 milhões de reais, a minha alíquota vai ser sobre 2 milhões de reais. Essa que é a importância do que é o tributo, né? A pessoa que tem lá um imóvelzinho que vale bem pouquinho, ela tem uma alíquota baixinha. A pessoa que só tem um imóvel só vai pagar uma alíquota. Então, quanto mais patrimônio você tem, mais você paga de imposto territorial urbano. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é vamos pensar. O segundo exemplo é o ITCMD. ITCMD é o Transmissão Causa Mortes. ITCMD. Ou Interviews. Não era isso que eu queria. Voltando. Então, eu tenho dois impostos, o ITCMD e o ITBI. ITCMD é causa mortes e o ITBI é transmissão interviews. O que eu quero dizer com isso? Cada estado da federação, para eu ter um imóvel que está de minha propriedade aqui e transmitir ele para outra pessoa através de uma compra e venda ou através de uma doação, ele vai cobrar o ITBI. Tá? Agora, se eu tenho um imóvel aqui e eu faleço, os meus herdeiros, vai para eles esse imóvel, mas para sair, né, daqui e ir para o herdeiro, ele precisa também recolher esse ITCMD, tá? Então, essa é uma verba que vai para o Estado, tá? Vai para o governo estadual, a verba do ITCMD e do ITBI. Agora, impostos federais. Vamos pensar aí no imposto de renda? O imposto de renda é aquele que a gente tem que declarar todos os anos, que a gente tem que dizer quanto a gente auferiu de renda, de ganho com o nosso trabalho, com especulação de preço de imóveis, com aluguéis e tudo mais. Toda e qualquer forma de auferição de renda vai sofrer uma alíquota de imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Significa que eu tenho que declarar, eu tenho que dizer o quanto foi que eu ganhei, da onde que veio essa receita, não é só dizer que eu ganhei não, eu tenho que dizer da onde que veio, porque se eu tiver uma receita ilícita,
Se eu tiver recebido dinheiro que eu não tenho de onde dizer de onde que veio esse dinheiro, como que eu vou declarar? Então, por isso a gente tem que dizer a origem dele, quando a gente vai declarar imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. E esse dinheiro que vai ser pago de imposto de renda, ele vai para o governo federal, tá? Então, para a gente entender aí, começar a pensar quais são as esferas, né, de divisão dos impostos. O IPTU é o imposto municipal, o ITCMD e o ITBI são impostos estaduais e o imposto de renda é o imposto federal. Quer dizer que eu vou pagar e esse é o órgão que é o responsável por fiscalizar, por receber, por recolher, por cobrar, por incidir em dívida ativa daquele que não paga, tá? Então vamos começar a pensar assim, ó. Já vimos qual é a hierarquia dos impostos, né? As três. Agora, como que a administração pública vai se organizar para me cobrar? Entende que nem todo mundo voluntariamente vai pagar? E mesmo que eu fique inadimplente, é preciso ter uma ordenação, é preciso ter um fluxo de trabalho de lançamento desse tributo e cobrança. Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo. Como que a Prefeitura Municipal de São Paulo faz para contabilizar quantos imóveis eles têm e como cobrar, como depois de recebido, verificar quem pagou e quem não pagou o IPTU, por exemplo. Eles têm que ter uma baita de uma planilha, né? Eles têm que ter um sistema só para gerar isso. Então, para entender esse fluxo, esse procedimento da cobrança do imposto, é que a gente vai começar a pensar o que é fato gerador, tá? O fato gerador da cobrança de um tributo, ele nasce quando nasce o ato que está no dispositivo. Da mesma forma que vamos pensar aí, só fazer uma analogia simples. Lá no direito penal, eu cometo um delito quando eu pratico os atos que estão contidos no núcleo do tipo penal. Aqui, para o meu fato gerador acontecer, eu tenho que cometer os atos contidos no tipo, tá? No núcleo de tipo daquele imposto. Por exemplo, imposto de transmissão de bens imóveis por compra e venda, tá? O ITBI. Quando é que acontece o fato gerador do ITBI? Quando eu comprar o imóvel. O ato da compra do imóvel é que vai ser o início do prazo do meu pagamento do imposto. Se eu fui lá no cartório hoje, registrei uma compra de um imóvel, a partir de hoje, o Estado do Paraná pode me cobrar o ITBI. Está valendo a partir de hoje a cobrança do ITBI, certo? Isso é um fato gerador, porque eu gerei a obrigação de pagar o imposto. Eu gerei a manifestação de vontade que causa uma cobrança de imposto, certo? Porque o Estado, ele não vai inventar um imposto de algo que não aconteceu, ele não pode. Então, quem gera a demanda do imposto sou eu mesma. Mas aí veja uma coisa, eu gerei o fato gerador, né? Cometi o ato do fato gerador. A partir daí eu já tenho que pagar? Não. Ele gera uma obrigação de pagamento, sim, mas primeira coisa que o Estado tem que fazer é o lançamento. O que é o lançamento? É botar na planilha. O Estado do Paraná tem que fazer o lançamento desse fato gerador, dizendo: senhorita Flávia Cândido da Silva comprou um imóvel hoje, na data de hoje. Por quê? A partir do momento em que o Estado do Paraná lança
essa obrigação tributária no sistema deles, eles geram uma obrigação tributária para mim. Lançou a obrigação tributária para mim, significa que eu tenho que pagar. Significa que eu tenho que pagar na mesma hora? Sim. O ITBI, sim. Para eu poder ter a minha escritura do meu imóvel, para sair o documentinho do meu imóvel, eu preciso ter pago, eu preciso recolher o ITBI. Essa obrigação tributária que é gerada a partir do lançamento, ela tem dois vieses. Ela cria uma obrigação tributária para mim e cria um crédito tributário para o Estado. Significa que eu entro na lista de devedores. Esse crédito tributário do Estado é o que o Estado vai dizer assim, olha, eu tenho R$400 de imposto para receber da dona Flávia. Então tá ali, tá no ativo do Estado. Ele pode contar com essa receita para as atividades essenciais dele. Por isso o imposto tem que ser lançado. A partir do momento que ele lança, gera uma obrigação tributária para mim de pagar, mas também gera um crédito tributário para eles. No momento em que gera esse crédito tributário, também incide, né, a possibilidade da cobrança. Por quê? Se eu não pagar, gerei um ITCMD, não paguei, ITCMD não, um ITBI, não paguei, tá lá lançado o crédito, nunca mais que eu fui no cartório pagar, não fiz nada. Significa que o Estado passa a ter a possibilidade de me cobrar. Eles vão dizer, minha filha, você comprou, não estou nem aí, você vai pagar. Vai pagar sim, senhora. Significa que eles passam a ter a possibilidade de cobrar essa dívida de mim, tá? De inscrever o meu nome na dívida ativa do Estado. E aí, meu amigo, minha amiga, dever para o Estado é um enrosco, porque uma vez que você está na dívida ativa do Estado, você não faz crédito em lugar nenhum. Você não consegue crédito e a dívida, ela fica aumentando. É uma dívida que só aumenta, porque vai incidir multa, vai incidir juro diário, juro de mora, né? Aquela situação que a gente já sabe, né? Tudo que é pagamento em atraso gera outros pagamentos em decorrência do atraso, gera acréscimo de valor em decorrência do atraso. Nesse caso, o devedor da obrigação tributária, o devedor do crédito tributário, para ele retomar a vida dele sem dever para o Estado, ele precisa ir lá quitar, o Estado vai dar a baixa nessa obrigação tributária, e sem isso ele não consegue mais, ele não consegue transferir imóvel, ele não consegue adquirir financiamento, tem que ficar preso em várias instâncias, diversas instâncias ele vai ficar preso, e isso é extremamente prejudicial para a vida civil, para todos os atos da vida civil de qualquer pessoa, tá? A aulinha de hoje já está cumprida, 10 minutos, já passado de 10 minutos, então vamos encerrar. Só a finalização, vamos pensar o seguinte, pensa numa linha do tempo, tá? Linha do tempo é fato gerador, obrigação tributária, lançamento da obrigação tributária, crédito tributário, inadimplência, dívida ativa, tá? Na próxima aula vamos ver um pouquinho mais sobre esse fluxo de procedimentos. Tchau, tchau!